A temporada de 2007 do Sítio do Pica-Pau Amarelo trouxe novidades marcantes e alguns bastidores cheios de curiosidades que até hoje intrigam os fãs da série. Nessa fase, a clássica obra de Monteiro Lobato continuava sua jornada na TV, buscando equilibrar elementos da tradição com uma roupagem mais moderna para atrair novas gerações. Com mudanças no elenco, trilha sonora reformulada e episódios que exploravam temas contemporâneos, o Sítio de 2007 foi uma mistura de nostalgia e inovação. Por trás das câmeras, no entanto, muitos detalhes curiosos ajudam a revelar as escolhas que moldaram essa temporada. Bora explorar junto esses fatos e redescobrir o encanto por trás dessa produção inesquecível? Só que antes disso, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que é pra não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Vem comigo! Antes de tudo, gente, eu queria dizer pra vocês que houve um equívoco. Na verdade, Geraldo Cazé foi convidado pra assumir essa temporada do Sítio e não a de 2006. Portanto, quando forem assistir 2006 de novo, se lembrem que a história que eu contei lá no início se encaixa nessa temporada e não na temporada anterior, correto? Pelo terceiro ano consecutivo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo passou por uma troca na equipe de produção. O diretor Carlos Magalhães, que trabalhou como editor do programa entre 1979 e 1982, foi convidado por Mário Lúcio Vaz para assumir a direção da temporada. Com sua chegada, mudanças eram inevitáveis, abrangendo o elenco, visual e cenografia. Carlos buscava preservar a modernidade representada pelo personagem Pedrinho, que vinha da cidade. No entanto, ele desaprovava a ideia de Dona Benta usar um computador, como havia sido retratado na temporada de 2001. Com visões muito distintas das adaptações anteriores, Carlos atualizou o programa a partir de sua própria estética, rompendo com a trajetória estabelecida até então. A produção dessa nova fase começou a ser definida no final de setembro de 2006. A equipe de redação trouxe de volta a Luciana Sandrone, autora da primeira fase do programa. Cláudio Lobato, que havia colaborado entre 2001 e 2006, foi escolhido como redator-chefe. Cristiane Dantas e Rodrigo Salomão, que participaram da sexta temporada, também permaneceram na equipe. Além deles, Lúcio Manfredi, convidado por Cláudio Lobato, integrou a equipe. Cláudia Gomes e Gabriela Amaral foram responsáveis pela parte humorística, enquanto Sônia Travassos, uma especialista em Monteiro Lobato, atuou como consultora pedagógica. A ideia dos roteiristas da série era se afastar das princesas e dos enredos novelescos que dominaram o Sítio do Pica-Pau Amarelo nos últimos anos e retornar com mais intensidade ao texto original de Monteiro Lobato. Em 2006, por exemplo, a série fez uso excessivo de diversos recursos para tentar prender a atenção do telespectador, transformando-se quase em uma versão matinal de Malhação, onde as intrigas amorosas eram apresentadas com um toque de pirlim-pim-pim. Havia necessidade de mudança pelo rumo que o programa estava tomando, e a melhor forma foi retornar às origens, usando um recurso que o próprio Monteiro Lobato utilizava: o reconto, explicou o redator final Cláudio Lobato. Para a criação dos novos cenários do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a equipe buscou referências diretas nos livros de Monteiro Lobato, que costumava descrever em detalhes os ambientes onde a ação se desenrolava. De acordo com o cenógrafo Raul Travassos, o trabalho desenvolvido foi uma homenagem ao cenógrafo e figurinista Arlindo Rodrigues, responsável pelos cenários da versão do programa de 1977. A reforma no elenco trouxe grandes surpresas para o sítio. Apesar de admirar o trabalho de Isabelle Drummond na personagem Emília, o diretor Carlos Magalhães decidiu voltar ao conceito original e escalou uma atriz adulta para o papel. A escolhida foi Tatiane Goulart, convidada pessoalmente pelo diretor para interpretar a icônica boneca falante. Tatiane não teve contato com a obra de Monteiro Lobato durante a infância, pois começou a atuar muito cedo. Aos 7 anos, ela já dava vida à personagem Bia na novela Felicidade. Mas aos 23 anos, teve a oportunidade de voltar no tempo e interpretar uma das personagens mais marcantes do escritor. O convite surgiu após Tatiane enviar um novo material para a Rede Globo, mostrando que havia amadurecido e estava disponível para novos trabalhos. Carlos Magalhães viu o potencial e a chamou para conversar sobre a possibilidade de assumir o papel de Emília. Na pré-adolescência, as portas se fecharam. Engordei, não havia papel que se encaixasse, pois já não era uma menininha e também não era adulta. Foi ruim porque me questionava, logo eu que sempre fui tão dedicada, desabafou a atriz na época. Para estudar a personagem, Tatiane começou a ler os livros de Monteiro Lobato. Em entrevistas, afirmou que se inspirou em todas as versões anteriores de Emília para criar sua própria interpretação. Tem coisas de cada uma delas que vão me servir. Não poderia fazer essa Emília desprezando essa memória, seria uma ofensa. Gostaria de homenageá-las. A dedicação foi intensa. Só para se transformar em Emília, Tatiane levava cerca de 1 hora de preparação.
Além disso, trancou a faculdade de cinema no terceiro período para se dedicar integralmente à personagem. E apesar de todo o esforço, o início não foi tão fácil, viu? Tatiana encontrou dificuldades para acertar o tom certo da boneca, especialmente em relação à voz. Nos primeiros episódios, é possível perceber que ela estava ajustando essa característica. Sobre isso ela comentou: "Pensei numa voz de boneca que não fosse voz de gente. Não quero que fique chato aos ouvidos e também tenho que cuidar para não ser caricata ou real demais. A personagem tem que cativar não só as crianças como os pais delas também. A Emília não pode ser tão meiguinha e nem tão ríspida. É muito difícil um papel desses." O comprometimento de Tatiane com a personagem mostrou sua paixão pela profissão e sua vontade de deixar sua marca no legado de Emília. Foi inacreditável, assim, é clichê dizer que foi um presente, mas é um presente, porque eu já nem acreditava mais que poderia vir a interpretar a Emília. E aconteceu, né? Depois de tantos anos a Isabelle fazendo lindamente a Emília, eu fui convidada para fazer esse personagem que, nossa, foi uma realização mesmo. Se divertiu muito fazendo as histórias de Monteiro Lobato. Eu não sei se a Emília que me fazia aprontar tanto ou se eu aproveitei para já voltar a ser criança. Ó, era muito legal. Qual foi a maior dificuldade sua para fazer esse personagem? Foi achar a voz da Emília. Era o jeito, os trejeitos, eu acho que a personagem, o texto já passa por si só. A voz foi uma coisa que a gente foi construindo, né, com a direção, assim, aos poucos, e foi mais complicado para mim. Você tinha 23 anos na época? 23, mas parece que foi ontem, né? E foi. E foi mesmo. Para interpretar o Visconde de Sabugosa aqui com Mascarinhas entra em ação. O ator já tinha 20 anos de carreira, mais de 30 espetáculos teatrais em seu currículo, 2 prêmios e 5 indicações como melhor ator. Narizinho e Pedrinho ganham vida nas telinhas através dos atores Raquel de Queiroz e Vitor Maia, que apesar de terem apenas 10 anos na época, já acumulavam experiência na TV. Raquel, por exemplo, foi a Gisele em Páginas da Vida, enquanto o Vitor participou do Sítio do Pica-Pau Amarelo no ano anterior. Por muitos anos não se obtiveram notícias de Raquel e nem a própria Globo conseguiu localizá-la para o reencontro dos Pedrinhos e Narizinhos no programa Video Show. Mas adivinhe quem conseguiu não só encontrá-la, como também entrevistá-la. Isso mesmo, fui eu. E aproveite para assistir a entrevista assim que terminar de ver esse vídeo, viu? Curiosamente, ambos quase não assumiram os papéis. O ator Nicolas Prates foi a primeira opção para o personagem Pedrinho, mas recusou a oferta porque estava na Disney. Nicolas, eu nunca vou te perdoar por ter deixado o Vitor Maia ter sido Pedrinho nessa temporada. Já Narizinho quase foi interpretada pela atriz Giovanna Grigio, que mais tarde se destacaria como a personagem Millie na novela Chiquititas. Eu quase fui Narizinho umas 2 vezes, assim, eu fiquei, tipo, entre as 3 últimas meninas, e sempre mentirosinha, porque o produtor falava assim: "Ai, Giovanna, se você precisar pegar um sapo na mão, você vai pegar?" Eu, a criança nojentinha que não gostava de encostar nem na areia, eu pego o sapo. Para o papel de Tia Anastácia foi escalada a atriz e cantora Rosa Maria Collin, que estava em seu primeiro contato com a obra do Lobato. Na época, ela ajustou toda a sua agenda profissional para se dedicar ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Beth Mendes assumiu o papel de Dona Benta, trazendo uma carga especial de emoção. Em sua estreia, ela revelou que sua interpretação seria uma homenagem à inesquecível Zilka Salaberry, que viveu a personagem com muita doçura nas décadas de 70 e 80. A atriz recebeu o convite para interpretar Dona Benta, enquanto ainda estava no ar na novela Páginas da Vida. Sobre o papel, Beth declarou na época: "Nosso imaginário é a nossa memória. Já fui musa, namoradinha, mãe, tia e agora avó. Vivo cada coisa no seu tempo e fico muito feliz de estar representando uma avó tão importante quanto a Dona Benta." Gésio Amadeu, que havia interpretado o chefe Chico na novela Chiquititas, assume a responsabilidade de interpretar o tio Barnabé na nova fase do Sítio do Pica-Pau Amarelo, substituindo João Acaiabe. Curiosamente, João também viria a interpretar o cozinheiro no remake de Chiquititas em 2013. Novos personagens também entram na trama. Zé Cabreiro, inspirado em Zé Carneiro, um antigo personagem do seriado clássico, e Jeca Tatu, inspirado no personagem de Monteiro Lobato. Eles são interpretados por Gustavo Gasparini e Duda Ribeiro, respectivamente. Nessa temporada, os bonecos dos animais desapareceram de vez. Rabicó, que antes era um boneco, passa a ser interpretado por Ricardo Tostes, enquanto o conselheiro agora é representado por um burro de verdade. O dublador original segue no papel como nas temporadas anteriores. No núcleo da mata, Fabrício Boliveira dá vida ao Saci, enquanto Humberto Carrão interpreta o Caipora. Juliana Galvão assume o papel de Yara, que volta a ter destaque nessa nova fase. Já a Cuca sofreu uma mudança radical. Agora é interpretada por Solange Couto, que deixa de lado a fantasia de boneco para adotar um visual mais sombrio, com capa, prótese dentária, e Solange foi cotada por Magalhães justamente por causa de sua risada, acredita? Inspirada na personagem mística do X-Men, a nova versão da Cuca se afasta da imagem tradicional de jacaré e ganha traços de uma bruxa lagarto. Em uma recente entrevista à Rede TV, Solange revelou que a Cuca é a personagem que mais sente falta de interpretar. Você tem uma personagem que você tenha te marcado, uma favorita? A
Cuca. Luciana, você não tem noção o que é você poder pintar o diabo com criança. Eu fui a última Cuca e a única sem máscara. Eu não tinha aquela, não era um jacaré. Teve dia da produção dizendo, para, senão as crianças não vão querer gravar mais, estão com medo de entrar na caverna. Eu chorei muito quando eu soube que ela não ia continuar. Nessa temporada ela volta a ter um ajudante, dessa vez um urubu chamado Urucaca. Falando em Cuca, quem também retorna ao seriado após anos é Catarina Abdala, que viveu a bruxa entre 82 e 84. Dessa vez ela interpreta a Dona Carmela, uma fofoqueira que se transforma em mula sem cabeça nas noites de lua cheia. Não consigo deixar de sentir ciúmes da Cuca, mas a Carmela é muito legal e contracena com seus pretendentes, comentou a atriz. No núcleo do Arraial há mudanças significativas. Aramis Trindade, que fez parte da temporada anterior como Visconde, agora assume o papel do cabeleireiro Libério. Elias passa a ser interpretado por Renato Borg, enquanto Duda Mambete vive o Padre Benedito. Já Gildo Ribeiro dá vida ao Coronel Teutônio, que traz uma experiência do ator ao universo infantil, tendo trabalhado com o ratinho Topo Gigio na década de 60. Com certeza o maior acerto desse núcleo foi a introdução da dupla Barão de Tremembé e Minerva, interpretados por Nelson Xavier e Pia Manfroni. O mistério cerca o Barão. Ninguém sabe quem ele é ou de onde veio. Acompanhado pela sua assistente Minerva Miranda, ele chegou ao Arraial alegando ser o herdeiro das propriedades da família Tremembé. Curiosamente, esse arco foi inspirado no avô do próprio Monteiro Lobato. José Francisco Monteiro foi o primeiro e único barão e visconde de Tremembé, tornando essa referência uma bela homenagem ao escritor. Já a personagem Minerva teve como ponto de partida uma inspiração na Velma do clássico Scooby-Doo. Em uma entrevista, Pia Manfroni compartilhou mais detalhes sobre Minerva. Você pode conferir a conversa completa no nosso canal do YouTube quando terminar esse vídeo. Em 2007, os personagens do sítio ganharam um visual totalmente repaginado. As mudanças foram coordenadas pelas equipes de figurino, liderada por Helena Araújo, e de caracterização, sob a chefia de Valéria Totti. A inspiração veio dos anos 50, mas sem abrir mão dos elementos que se mantivessem a essência do universo criado por Monteiro Lobato. Emília, por exemplo, abandonou as cores vermelho e amarelo e foram substituídas por tons de rosa no vestido, enquanto sua maquiagem ganhou um tom bege para suavizar a impressão de porcelana. Além disso, seus cílios foram alongados e seu cabelo antes de pano passou a ser feito de lã. Já o Marquês de Rabicó ganhou nariz e orelhas de látex, feita especialmente para o ator Ricardo Toches, adicionando mais carisma ao seu personagem. Outro destaque foi a caracterização do Visconde de Sabugosa. A equipe enfrentou desafios até chegar ao visual final. Inicialmente criaram uma máscara de mousse de látex que agradou a direção, mas era desconfortável para o ator. A solução? Uma peruca vermelha combinada com maquiagem feita em airbrush, que desenhava os milhos diretamente no rosto do ator, dispensando próteses. Mas a Cuca foi sem dúvidas uma das personagens que mais chamou atenção nesse processo. Antes ela era representada por uma fantasia de jacaré, e em 2007 a abordagem mudou. O visual foi recriado com maquiagem e figurino, aproximando a personagem de uma estética televisiva e menos teatral. Esses detalhes foram criados pela equipe de efeitos especiais formadas por Ricardo Menezes, Glauco César e Cláudio Sampaio. Na época, sobre a personagem, Solange disse: "Ela é verde, mas não tem rabo nem focinho, só garras. Não sei o que ela é. Visto um macacão emborrachado que me faz suar horrores. Acho que vou até conseguir perder os 5 quilos que preciso." No final de 2006 já estava estipulado que 2007 seria o último ano do infantil, independentemente de audiência. Por isso, a emissora reduziu a verba dada ao programa, limitando a equipe de realizar trabalhos da forma que acreditavam melhor. Esse problema se esbarrou na escolha das histórias para serem adaptadas. Em julho, por exemplo, A Volta ao Reino das Águas Claras seria o episódio rodado onde a turma visitava o Reino das Águas Claras, mas pelo problema da verba tiveram que produzir a nova Reforma da Natureza em seu lugar. Os trabalhos da construção da nova temporada foram concluídos pouco antes do Carnaval de 2007. Já as gravações começaram oficialmente em 19 de fevereiro, mas não envolveu todo o elenco inicialmente. Solange Couto, Nelson Xavier e Juliana Galvão, por exemplo, só iniciaram suas cenas apenas em 12 de março daquele ano. No dia 27 de março foi realizada a coletiva de imprensa no Projac, onde o elenco compartilhou as novidades da série. Já no dia 9 de abril, o elenco e a produção se reuniram no Porcãos Rio para assistir aos 2 primeiros episódios da nova temporada. A estreia oficial aconteceu no dia 9 de abril dentro do Matinal TV Xuxa, com o episódio Saci Contra-Ataca, inspirado no livro O Saci de Monteiro Lobato. Esse episódio apresentou os personagens principais e trouxe a clássica cena da Cuca transformando Narizinho em pedra. A novidade? Dessa vez a bruxa se disfarça como Pedrinho em vez de se transformar em uma velha. No segundo episódio, As Invenções do Visconde, baseado nos livros Histórias das Invenções e Reinações de Narizinho, novos personagens foram introduzidos. Entre eles o delegado Lupicínio, interpretado pelo inesquecível Paulo Gustavo, que trouxe mistério e humor à trama. Ah, um spoiler!
ele vira lobisomem. Lupicínio chegou acompanhado de seu assistente Xing Ling, vivido por Anderson Lau, e de sua mãe Dona Miúda, vivida por Sônia de Paula. Curiosamente, Sônia já fazia parte do universo do sítio. Em 79 interpretou Ignácia no episódio Olhos de Retrós e quase substituiu Reni de Oliveira como Emília. Mas isso é história para um outro vídeo. Ainda nesse episódio, conhecemos da Graça, assistente de Elias interpretada por Flávia Rubim. Um detalhe curioso dessa temporada é a ausência de Quindim. No episódio O Adorável Abominável, baseado no livro Caçadas de Pedrinho, o personagem foi substituído por Fofim, um homem dinossauro resultado de uma mutação que assumiu o papel de destaque do rinoceronte da trama. Após a exibição deste episódio, o programa foi pausado por 2 semanas devido à transmissão dos Jogos Pan-Americanos. Quando retornou, apresentou o episódio A Nova Reforma da Natureza. Durante a produção deste episódio, houve um momento de tensão nos bastidores. Solange Couto, intérprete da Cuca, pediu para sair do programa. No entanto, Carlos Magalhães, diretor-geral, conseguiu convencê-la a continuar até o fim da temporada, garantindo a conclusão de sua participação de forma memorável. Nesse episódio, a roupa da Emília passa por retoques, tendo agora vários remendos inclusos no figurino. O próximo episódio da temporada foi Quem Quiser Que Conte Outra, baseada no livro Pica-Pau Amarelo. A trama trouxe todos os personagens das histórias infantis para viver no sítio e incorporou influências dos livros Peter Pan, Reinações de Narizinho e Histórias da Tia Anastácia. Essa história se destacou como a mais longa da temporada, exibida de setembro a outubro em 40 capítulos. Marília Barbosa interpretou Dona Carochinha, retornando ao universo do sítio após participar de um episódio homônimo em 79. A história também marcou o retorno de Cássio Carneiro, que vivia Zé Carijó, e agora apareceu como Pequeno Polegar, e também de Mari Vaz como Branca de Neve, papel que ela já havia desempenhado em 2006. O núcleo dos personagens dos contos de fada foi cuidadosamente selecionado por Bruna Bueno, garantindo que cada figura fosse bem representada. E um detalhe curioso dessa história ocorre no Beleléu, um lugar onde vão todas as coisas esquecidas dos contos de fada. Durante uma cena, é possível notar a antiga boneca da Pet Pop entre as tralhas. Será que foi uma referência proposital? Além disso, nesse episódio, Cuca ganhou um figurino ainda mais assustador, reforçando a sua aura ameaçadora. O Anjinho da Asa Quebrada, o último episódio da temporada, foi inspirada nos livros Viagem ao Céu e Memórias de Emília. Lucas Assimos foi escalado para viver o personagem de Anjinho, mas deixaremos que ele mesmo conte sobre essa experiência. Fala aí, Lucas! Meu nome é Lucas Assimos, eu tô aqui a convite da página Memórias do Pica-Pau. Eu não lembro muito porque eu tinha só 7 anos de idade, mas eu lembro que eu fiz alguns testes e eles gostaram muito de mim, então eu acabei sendo aprovado rápido. Eu só tinha, no caso, um probleminha. Meu cabelo não era cacheado como eles queriam. Então todo dia eu tinha que fazer babyliss. Todo dia era 2h30 fazendo babyliss no meu cabelo, pro meu cabelo ficar todo cacheado, como vocês viram lá nas telinhas. Era maravilhoso, tanto dentro do set quanto atrás das câmeras. A minha relação com eles era sensacional e é uma coisa que eu sinto muita falta. Inclusive, tenho a agradecer a uma pessoa que não é presente, mas ela me segue nas redes sociais, de vez em quando a gente conversa, que é o Kiko Mascarenhas, né, que fez o Visconde, e ele me ajudou muito, pelo que eu me lembro, né, pelo pouco que eu me lembro na minha trajetória no sítio. Eu não tenho muitas lembranças, mas eu lembro que na época das gravações foi meu aniversário, e eles fizeram uma festa surpresa pra mim, foi muito legal, porque como tava no meio da gravação, eu entrei no camarim e tava todo mundo vestido já pra gravar, pronto, com um bolinho na mão pra mim, cantaram parabéns correndo e depois a gente foi continuar a gravação, porque não podia perder tempo. No dia do fim das gravações, não tinha caído muito a ficha do que estava acontecendo. Eu vi muita gente chorando, eu vi não só os atores, como os maquiadores, como as pessoas que trabalhavam com a gente no dia a dia e que estavam ali para ajudar tudo a acontecer, muito tristes. E eu não entendia direito o que estava acontecendo. Mas acabou que, no fim, eu assisti em casa o último episódio e quando terminou o episódio eu chorei muito. Eu fui pro meu quarto correndo e chorei muito, 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 porque eu já tinha noção de que aquilo ali não ia voltar e que eu não ia viver aquilo de novo. E que foi um momento único para mim, muito bom na minha carreira de ator e na minha vida pessoal. Me ensinou a crescer bastante. Eu agradeço a todo mundo que fez parte disso, do fundo do meu coração, e a todo mundo que me ajudou, e principalmente a minha mãe, que sempre esteve do meu lado. Sem ela eu não estaria lá, né? Que ela que me introduziu
nesse mundo artístico. Na trama ainda, conhecemos o Pop Man interpretado por Matheus Solano, um personagem que saiu de dentro de um videogame de Pedrinho. Ele foi adaptado do marinheiro Popeye que apareceu em Memórias de Emília. Além disso, o episódio introduziu Romãozinho, vivido por Dudu Curi. Outro destaque desse episódio foi a estreia de uma música quase completa da trilha sonora do programa. Estou falando de Lindo Balão Azul, uma regravação do clássico do especial Pelim Pim Pim de 82, feita em homenagem ao centenário de Monteiro Lobato. A nova trilha sonora do sítio ficou sob a responsabilidade de Máriozinho Rocha, que assumiu a direção musical. A produção foi liderada por André Spelling, que trouxe o grupo Bombando para regravar algumas músicas icônicas. Entre elas destaca-se A Cuca Te Pega, da trilha sonora de 78, que ganhou arranjos reformulados por Marcelo Rezende, com influências de batuque de Maco Lelê e um sample de Black Sabbath. A canção Emília, originalmente interpretada pelo Pato Fu da trilha de 2005, retorna completamente reformulada. Já a música Saci, da trilha de 77, gravada pelo grupo Papo de Anjo, também foi resgatada. Além disso, Pedrinho e Narizinho ganharam temas musicais exclusivos, no entanto ainda não se sabe se essas canções são regravações de temas antigos ou composições inéditas. A única música inédita confirmada na trilha foi Barão de Tremembé, composta por Márcio, tema do personagem homônimo. O grupo Bombando também ficou responsável pelo jingle de Bibi Roda Roça e pela vinheta de Urucaca, ajudante da Cuca. O convite para o grupo participar da trilha foi motivado pelo sucesso do trabalho realizado para o programa TV Xuxa, exibido na mesma época, em que a nova temporada do seriado estreou. Fundado em 2002, o grupo Bombando combinava música e humor com experiência no universo infantil. Eles já haviam gravado canções para programas como Zack Code, Gêmeos a Bordo e Phineas e Ferb. Apesar do talento envolvido, o seriado enfrentava problemas internos na emissora. A Globo não investiu no licenciamento da nova versão dos personagens e a trilha sonora acabou sendo engavetada. Uma das canções, no entanto, conseguiu destaque. Lindo Balão Azul foi lançado em 2009 no álbum do grupo intitulado Bombando na Night, o último projeto antes da dissolução do Bombando. Posteriormente, o grupo foi reformulado como quinteto e passou a se chamar Go-Go Boys, permanecendo ativos até hoje. Em 2017, Paulo Gustavo deu um depoimento para o Video Show comentando sobre a experiência no seriado. Oi gente, que bom que vocês estão fazendo uma homenagem ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um programa que eu amei fazer. Foi o meu primeiro contato com a televisão, foi um aprendizado ficar um ano naquele estúdio e naquela cidade cenográfica que quando eu cheguei fiquei emocionado porque sempre fui fã do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Seja bem-vindo, delegado. Muito obrigado, minha senhora. Esta é Dona Benta, delegado. Então quando eu vi a Dona Benta, o Saci Pererê, né, a Emília, eu falei, caramba, eu vejo isso desde criança, que legal que eu tô aqui. E aí eu fazia um personagem que era o lobisomem, que era na verdade ele era o delegado que virava lobisomem. Ele era um delegado que ficava atrás do lobisomem e nunca achava, porque na verdade o lobisomem era ele. Uma história super divertida, lúdica, e eu amei fazer, assim, foi um período muito incrível e emocionante, de fazer parte desse programa e com esse elenco maravilhoso que eu tive a honra de contracenar. Povo Tucanem! E Tatiane Goulart guarda até hoje uma de suas perucas e também a canastrinha da Emília. Deixo registrado também a minha vontade imensa de fazer uma entrevista com a Tatiane Goulart, que é uma das minhas Emílias favoritas, a quem eu tenho um tremendo respeito, carinho e amor. Então, Tati, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, vamos marcar essa entrevista logo, que é um dos meus grandes sonhos te trazer aqui pro canal, tá bom? Essa é a fase do sítio atual que mais agradou aos fãs do seriado clássico, que devo contar aqui pra vocês que são os fãs mais chatos de todas as versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Encrespam com tudo, nada tá bom, sempre tem alguma coisa pra criticar. Enfim, e infelizmente nunca recebeu uma reprise no Brasil, apenas em outros países pela Globo Internacional. Por algum motivo, nenhuma temporada dos anos 2000 seguem disponíveis no Globoplay, o que gera o descontentamento dos fãs que suplicam por uma oportunidade de rever essas histórias em melhor qualidade. Essas curiosidades sobre a temporada de 2007 do Sítio do Pica-Pau Amarelo mostram como o programa continuava a se reinventar, mesmo enfrentando desafios. A combinação de nostalgia, inovação e talentos criativos deixou marcas únicas, ainda que alguns projetos não tenham atingido todo o potencial devido às decisões da época. Apesar disso, a temporada mantém um lugar especial na memória dos fãs, servindo como exemplo de como o universo do sítio segue encantando gerações, seja pela magia de suas histórias, pela riqueza de suas músicas ou pelos bastidores que tornam essa produção tão fascinante. Mas agora eu quero saber de você, gostou dessa temporada?
qual o seu episódio favorito? Deixa aqui nos comentários pra gente estender essa conversa. E não esquece de deixar seu like, inscrever no canal e ativar as notificações que é para não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Até a próxima!